Olá, estamos juntos mais uma vez para mais um devocional diário. Uma palavra que vem sempre diretamente do coração de Deus para o seu coração. Eu conto com a sua ajuda. Acesse o link que eu envio para você, vá lá no canal do YouTube, dê sua curtida. Assista o devocional até o final e dê sua curtida. Veja se você é inscrito. Se não for, inscreva-se. Ative o sininho para receber nossas notificações e o que é mais importante, compartilhe esse devocional com o máximo de contatos que você tiver. Crie aí uma lista de transmissão, compartilhe nos seus grupos, no WhatsApp, no Facebook, a fonte de mídia que você tiver de rede social, compartilhe. Peça para que seus contatos se inscrevam e compartilhe com outros. Queremos que esse canal entre em evidência para que cada dia mais e mais pessoas recebam uma porção da palavra de Deus. Nós estamos meditando na série Personagens Bíblicos. Falamos sobre Adão, falamos sobre Eva. Nosso terceiro personagem chama-se Enoque. E o texto, Gênesis capítulo 5, versículo 24. Gênesis 5, versículo 24, que diz: Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Já no versículo 22 fala novamente que Enoque andou com Deus. O que a gente aprende de Enoque? Tanta coisa importante. No capítulo 5 de Gênesis nós vemos aí a linhagem, a genealogia, a lista dos descendentes de Adão. E Enoque aparece aí no sétimo lugar dessa árvore genealógica. Mas o mais importante disso é a situação, a vida de Enoque. O que a Bíblia relata sobre ele. A Bíblia não fala muito sobre Enoque, mas o pouco que fala já é suficiente para analisarmos esse personagem de perto e extrairmos lições valiosas sobre nós. Já ali no capítulo 3 começa aquele problema de pecado, né? Capítulo 4 também, Caim e Abel, a morte, um matando o outro, né? Caim matando Abel. E no capítulo 5 vai mostrar essa linhagem de Adão, um gerou outro, que vai gerando, e a gente não vê nada de anormal, na realidade nada de normal ou de surpreendente. Porque as pessoas estavam no momento crítico, aquela linha de corrupção, né? Aquela linha de pecado que vai cada vez mais crescer, vai nesse crescente cada vez mais, até chegar no capítulo 6 e Deus já não suporta mais essa situação do pecado. Mas em meio a tudo isso aparece um personagem que chama a atenção e que, como eu gosto de dizer, conquista o coração de Deus, Enoque. Enoque foi diferente no meio desse povo indiferente. Veja que ele não se deixou influenciar pela corrupção de pecado, ele não se deixou influenciar por essa apostasia, por essa linhagem pecaminosa. Ele faz diferença. O texto fala, andou com Deus. A primeira vez que a gente vai ver essa expressão, andou com Deus. Enoque andou com Deus. Repete-se isso no versículo 22 e no versículo 24. Deus, por ver esse homem que ousou ser diferente no meio de pessoas indiferentes, Deus pega Enoque e o tira desse meio corrupto, desse meio idólatra, desse meio pecaminoso e o toma para si. Enoque experimenta o que a gente chama do primeiro arrebatamento, que perfigura o arrebatamento da igreja. Mas o que a gente pode extrair de lição desse personagem fantástico que ousou, no meio daquele povo afastado de Deus, andar com Deus? E por conta disso recebeu benesses de Deus, o maior deles, de ser tirado, ser extraído do meio dessa geração perversa e ir morar com Deus. O que nós aprendemos com Enoque é que não são as circunstâncias que vão determinar o nosso caráter, a nossa postura, somos nós mesmos. Nós não podemos, em espécie alguma, arrumar desculpa para o nosso pecado,
para a nossa indiferença, para viver uma vida totalmente alheia à vontade de Deus. As pessoas estavam vivendo aí uma vida que não estavam nem aí para Deus. Mas Enoque não se deixou influenciar por essas circunstâncias adversas, não deixou se influenciar e seguir o curso pelo qual as pessoas estavam indo. Ele ousa ser diferente e poderia ser até mal interpretado, como muitas vezes somos, quando queremos ser diferentes no meio de um povo indiferente. Enoque não se deixou ser indiferente, ele fez a diferença. Ele ousou se agradar de Deus e o texto fala, ele andou com Deus. Deus deseja que no meio dessa geração corrupta, perversa que estamos vivendo, conforme a Bíblia relata, sejamos diferentes. Façamos a diferença e não sejamos indiferentes. Estamos num mundo que está indiferente às profecias de Deus, que está indiferente à ação de Deus, que está indiferente ao próprio Deus. Mas Deus está à procura de pessoas do calibre de Enoque, que não se deixam influenciar pela mídia, pela sociedade, mas que se deixam influenciar pela palavra e pelo próprio Deus, que ousam ser obedientes a Deus no meio desse curso de sociedade, de pessoas que não querem nada com Deus, tal como era nos dias de Enoque. Ele leva Deus a sério. Ele se aproxima de Deus. E o texto fala, andou Enoque com Deus. E Deus o tomou para si. Talvez, se você for fiel a Deus, Deus não vai te arrebatar agora. Mas Deus vai tomar você para Ele, para você ser um escolhido dEle, para você ser uma pessoa querida dEle, para você ter os benesses de Deus, para você ter a mão de Deus te protegendo, para você ter a mão de Deus providenciando aquilo que você necessita. Então, ouse ser diferente no meio desse povo indiferente. Ouse, como Enoque, andar com Deus, para que Deus tome você para Ele. E para que Deus te aparte dessa geração perversa. Não se deixe corromper pelo pecado. Não se deixe corromper pela frieza. Não se deixe corromper pela indiferença. Faça a diferença, tal como Enoque. Ande com Deus. E você vai ver como a sua vida vai mudar. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então a palavra de Deus para você hoje é tal como Enoque. Faça a diferença, não seja indiferente. Que Deus te abençoe grandemente. Pai bondoso, abençoa mais uma vez, eu te peço. Essas pessoas que têm assistido esse devocional todos os dias, eles estão em busca de uma palavra tua, de uma palavra de orientação, de conforto e de consolo. E que hoje o teu Santo Espírito trabalhe nas mentes e nos corações para que eles assumam uma postura de Enoque, não sendo indiferentes, mas fazer a diferença. Dê a eles motivação, dê a eles força, dê a eles unção e sabedoria para fazer isso e receberem agrados teu como recebeu Enoque. Os abençoa grandemente, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia fantástico na presença de Deus. Ande com Deus. Faça a diferença, não seja indiferente.